Aqui estamos nós para mais um encontro a respeito da Revista Espírita, mensalmente, através deste mesmo canal que o Centro Espírita Vicente de Paulo, em parceria com o ICX, organiza. Nós temos a chance de estudar textos previamente indicados da Revista Espírita. Na tarde de hoje, o texto que temos pela frente é um texto muito, mas muito interessante e que foi publicado em julho de 1861 a partir de uma notícia que Allan Kardec recebeu, mas que se reportava a um fato ocorrido em 1828. O fato ganhou muita notoriedade a partir do momento em que ele foi inserido num livro, Regiões em Litígio, de Robert Dale Owen. É um livro que a FEB traduziu, e o Dale Owen traz uma série de episódios, uma série de fatos para comprovar esse seu trabalho, que é um trabalho voltado, num momento posterior, à própria divulgação da doutrina espírita em território dos Estados Unidos. Ele tem a chance de se reportar a esse fato, que foi largamente documentado e que o jornal Oxford Chronicle, de 1º de junho de 1861. Vejam vocês, o fato é recente, considerando o número da revista, foi no mês antecedente. Kardec o recebe e tem chance de não só comentar o fato, como, a partir dele, escrever este seu ensaio. Eu vou, resumidamente, me reportar ao fato. Quem tiver maior interesse, ele vem na sequência deste texto que está aí em julho de 1861, é o texto seguinte da Revista Espírita. Depois dá até para mandar o conteúdo, se alguém quiser saber mais particularidades. Eu vou fazer uma síntese. Tudo aconteceu no ano de 1828. Um navio fazia o trajeto entre a Inglaterra e o Canadá. Um navio que transportava não apenas mercadorias, mas também pessoas. E esse navio chega na altura do território identificado como Terra Nova, que é uma província do Canadá, tá? Uma província do Canadá que busca a sua emancipação, está bem ao nordeste, no nordeste do Canadá. Olhando o mapa que nós temos disponível, é fácil fazer essa localização. E os comandantes do navio estão no momento de paralisação, porque precisam decidir qual rota vão seguir. Eles estão ali parados, de certa forma, não fundeados, mas com velas abaixadas, e o capitão e o imediato estão discutindo a respeito do que fazer. A cabine onde eles se encontravam para dirigir o navio é uma cabine que tinha um balcão que os separava. O capitão ficava de um lado, o imediato do outro. Eles podiam não apenas conversar, como também podiam se ver. O capitão do navio sai e o imediato, que é identificado no texto, Robert Bruce, o imediato não percebeu que o capitão saiu. Só que ele, depois de um certo tempo, absorvido com os cálculos que fazia, ele então diz para o capitão:
olha, eu encontrei tal latitude, qual é a sua? O capitão não respondeu. Ele então insiste, olha, eu encontrei tal latitude, qual é a sua? Ele estranha porque ele vê que há alguém sentado no lugar do capitão. Tem alguém lá. Chega até ele e percebe que esse homem estava escrevendo numa ardósia. O indivíduo se volta para o Bruce fixamente e ele, então, apavorado, sai em direção à ponte do navio, a parte superior do navio, na procura do capitão, porque aquela pessoa não era o capitão. Quando ele encontra, ele diz assim, professor, perdão, capitão, quem é aquela pessoa que está no seu lugar? Ele disse, olha, espero que ninguém. Não, eu lhe garanto, há um estranho que está lá. Um estranho. Bruce, você dormiu? Você sonhou? Não. Quem que teria coragem de ocupar a minha mesa sem a minha ordem? Será que você não viu o dispenseiro, o contramestre? Senhor, tem um homem sentado na sua mesa e eu nunca ouvi. E ele escreveu em sua ardósia, estava fazendo isso. Ele quem? Sei lá, eu sei que esse homem estava lá. O capitão diz, vamos ver quem é. E se voltam para a direção do lugar, adentram naquele ponto e descobrem que não há ninguém. Eu não disse, Bruce, que você dormiu ou não está bem. São 6 dias de mar e certamente você está com algum efeito que não é o mais desejável. E o Bruce, então, diz para ele, olha, o senhor sabe da minha experiência, o quanto eu me dedico, posso lhe afiançar, a pessoa que estava aqui escrevia. Você sonhou. Não sonhei. Olha a sua ardósia. Tem alguma coisa escrita nela. E, efetivamente, a ardósia tinha um registro. Dirija para noroeste. Quando a gente olha o mapa e vê o caminho de Liverpool para onde eles iam, percebe que noroeste é a direção oposta. Eles não poderiam rumar para noroeste. Estavam fazendo cálculos, mas aquela colocação dirija para noroeste não era uma conclusão a que eles chegariam, em razão da própria rota. Poderiam ficar ali fundeados, esperando melhores condições para poderem mudar em razão dos ventos, mas não se dirigiriam para o noroeste. Bruce e todos os demais integrantes do navio são chamados para escrever aquela mesma expressão de maneira a ver qual tinha lançado as letras na ardósia do capitão. E, para surpresa de todos eles, ninguém havia feito aquele lançamento. O Bruce dissera, não conheço a pessoa, não sei quem é ela, não é da nossa tripulação, não está embarcado. E não é um espírito. Isso chama atenção porque ele relata, não é um espírito, ele me olhou fixamente. Bem, o fato é que o capitão resolve, então, depois de pôr um fim à confusão, porque o navio ficou efetivamente agitado com aquilo, ele resolve seguir o conselho que estava lançado ali e faz com que o barco rume a noroeste. Não tem nem meio-dia de viagem, muito menos, eles encontram um navio naufragado. Poucas coisas ainda sobre o mar, o número de pessoas muito grande esperando por socorro,
em barcos improvisados, à deriva, e eles têm a chance, então, de recolher aquelas pessoas. O navio não havia naufragado por completo, porém havia perdido o mastro, né? Eles têm a chance de embarcar aquelas pessoas no navio deles e retomar o trajeto, quando o Bruce, ao perceber que a embarcação, os que desocupavam a embarcação entravam no navio deles, diz: eu sabia que não era um morto. Aquele homem ali é que estava escrevendo na sua mesa. Que homem? Aquele que vem vindo. O capitão chama o homem e diz: o senhor poderia escrever na minha ardósia a palavra, a expressão dirija para noroeste? E colocou a ardósia sem nenhum tipo de registro, o outro lado, para que o homem escrevesse. O homem escreve, e quando ele vira a ardósia, diz para ele: foi o senhor que escreveu? Sim, eu acabei de escrever. Não, mas o senhor não escreveu aqui. O senhor escreveu do outro lado. E mostra para ele os dois lados da ardósia com o mesmo registro, com a mesma caligrafia. O capitão então pergunta ao capitão do barco que eles houveram socorrido quem era aquela pessoa. Ele diz: olha, é um passageiro. Ele vem conosco, aconteceu o problema e estávamos todos exaustos. Um pouquinho antes do meio-dia, ele dormiu um sono profundo, no qual ficou mais de 1 hora. Logo que voltou do sono, ele me disse: eu tenho certeza que nós vamos ser salvos. Em breve, um navio estará conosco. A história continua, tem outros detalhes, mas a sua publicação fez com que, então, Kardec, ela é uma história documentada, reconhecida, publicada em livro e reproduzida no jornal, só que uma história antiga, sobre a qual se analisaram N informações para comprovar a sua autenticidade. O próprio Dali Owen, no livro, faz questão de dizer que esta é uma das histórias que envolve as chamadas aparições. Kardec resolve, então, analisar a questão da alucinação a partir do registro, entre outros, de aparições. Ele vai se concentrar mais nela. E por quê? Ele diz, iniciando o texto que a gente tem pela frente, que aqueles que não admitem um mundo incorpóreo e invisível, tendem a explicar tudo pela ideia da alucinação. Então se presta, como sempre faz, a pegar a palavra alucinação e ver a respeito dela o que se diz. Ele faz uma apresentação bem mais detalhada quando escreve o vocabulário espírita, tá? Então, se alguém tiver interesse de ver tudo aquilo que ele analisa sobre isso no vocabulário espírita, vai ver que é muito mais do que ele lança aí no texto que vocês têm. Mas dá para nós uma ideia muito grande o texto, porque é uma reprodução do que a Academia Francesa entendia por alucinação. É um erro. Ilusão da pessoa que crê ter percepções que realmente não tem. Não tem. Então, explica ele. É assim que a coisa é vista. Não tem certeza nem interesse de admitir a existência de um mundo incorpóreo
e invisível a nós que estamos encarnados, e para isso cria um rótulo, o rótulo de que a pessoa está alucinada. E com este rótulo, tenta enquadrar todas as coisas que não quis pesquisar. A partir daí, ele vai fazer uma análise detalhada, mas é detalhada mesmo. Por que a gente tem essa certeza? Porque quando Kardec começa por muitas perguntas no texto, né, e nesse caso ele é prolífico. Eu contei, porque não queria exagerar no número, né? Mas eu contei, ele apresenta, nesse texto que a gente vai ler, nada mais e nada menos do que 15 perguntas. 15, né? 15. Ele termina o texto e poderia ter posto no texto, nas duas últimas linhas, nos dois últimos parágrafos, melhor, ele poderia ter posto mais duas, então seriam 17. Ele pôs 15 perguntas. Isto é, todas as vezes que ele redige assim, eu acho que aqueles que estudamos juntos há muito tempo já me viram chamar a atenção para essa característica. Todas as vezes que ele usa esse tipo de redação, colocar perguntas, é porque ele está convencido de que tem as respostas adequadas para dar aquele tipo de informação, aquele tipo de posicionamento. No texto que nós vamos ler, ele não apenas apresenta perguntas que ele responde, mas ele insere uma, que para mim é o coração do texto, porque dá a racionalidade da explicação que ele busca demonstrar com toda a escrita, que vem dos espíritos. A gente não sabe o médium, e essa não era uma questão que o preocupava, mas também não sabe o espírito que responde. Mas o fato é que a resposta é lúcida. Como lúcidas são as respostas que ele vai apresentando, né? Ele tenta, a partir de agora, através dessas perguntas, conduzir o nosso raciocínio. Ele tenta mostrar que usar uma palavra que significa erro, equívoco, por falta de ter o que fazer, efetivamente não é o adequado. Não é o adequado. Ele começa então a dizer, olha, por que os sábios não deram a razão fisiológica desse episódio que eles rotulam como sendo uma alucinação? A ótica e a fisiologia demonstram não ter mais segredos. E apresenta, então, a primeira pergunta: como é que ainda não explicaram a fonte das imagens que se oferecem ao espírito em certas circunstâncias? Se isso é real ou irreal, o fato é que o alucinado, e ele usa a palavra que os sábios, entre aspas, usam, ele vê alguma coisa. Segunda pergunta: dir-se-á que ele crê estar vendo, mas que nada vê. Olha, também isso é provável. Vocês podem até dizer, e apresenta mais 3 perguntas, que é uma imagem fantástica. Tudo bem, mas qual a fonte dela? Como ela se forma? Como se reflete em seu cérebro? Perceba que ele vai de encontro. Por que usar uma expressão que não quer dizer nada? Nada, né? Exceto que há um erro. Sendo que esse erro se constata, como é que fica? E ele então começa a desmontar esse raciocínio, essa rápida qualificação daquilo que não se quer pesquisar, daquilo que não se quer conhecer, dizendo, se o camarada estiver nos dizendo que vê o diabo,
seus chifres, suas garras, e chama do inferno, animal fabuloso que não existe, sol e lua se batendo, é evidente que ele não está falando de nada real. Nada real. Então, eu efetivamente posso dizer que ele está alucinando. Agora, se é um jogo da sua imaginação, como é que descreve tais coisas como se fossem presentes? Ele tem um quadro de fantasmagoria? Vá lá. Mas qual o espelho sobre o qual se reflete, então, essa imagem? Qual a causa que dá a essa imagem a forma, a cor e o movimento? É disto que a gente espera uma resposta da ciência. Já que a ciência quer explicar tudo pelas leis da matéria, então por que não nos dão as leis? Não nos dão uma teoria da alucinação. Se ela será boa ou má, ela vai ser uma explicação. O problema é que as explicações não aparecem. E nem poderiam, diz ele, porque os fatos, e aí ele se reporta primeiramente, né, sem ser por expresso, a gente sabe de onde ele tira essa sua indignação, os fatos mostram o contrário. O episódio do navio, que saiu há menos de um mês, é conhecido dele. Estava em livro publicado. E ele então diz: se há verdadeiras aparições que o Espiritismo explica perfeitamente, por que insistir em negar só por não admitir nada além do mundo visível? Por que insistir em negar, já que você entende que só existe aquilo que você vê? Pare, pense. As aparições são efetivas. Na revista, ao longo dos números publicados, existem vários relatos sobre aparições. Nós tivemos mesmo a chance de estudar uma delas em profundidade, que era aquela que envolvia o homem e a tabaqueira. Aquele homem que aparecia para visitar uma pessoa e que fazia questão de deixar evidenciado quem era pela tabaqueira. Ele tinha o hábito de usar a tabaqueira e aquilo, nas suas aparições, era uma constante, como a demonstrar que estava ali o sinal que permitiria àqueles que o viam saber de quem se tratava. Saber de quem se tratava, né? Então, ele apresenta a nona pergunta, que ao mesmo tempo é a pergunta que tenta dar um checkmate naqueles que tudo qualificam como alucinação. Porque se há alucinações, também há visões reais. E se quiser se tratar sobre o assunto, eu tenho que considerar as duas hipóteses. Tenho que considerar. A pessoa pode efetivamente ficar alucinada, imaginar as coisas? Sim, isso não tem problema nenhum. Mas e quando o que ela afirma não é fruto da sua imaginação, mas recebe uma comprovação? Voltemos ao episódio do navio. Que direção eles tomariam? Não era a noroeste. Naquela altura de Terra Nova, eles tomariam a direção rumo ao sudoeste para poder chegar até o porto de destino. Eles estavam conferindo aonde
se encontravam naquele momento. E pelos cálculos, a posição que entendiam adequada estava ali sendo discutida, pois a mensagem os remete para destino diferente. E como ninguém foi encontrado, o capitão resolveu tomar o destino que estava escrito na ardósia, ainda que achasse que o seu imediato tinha viajado na maionese, para usar uma expressão dos nossos dias. Estava completamente fora, imagina. Mas vamos lá, vamos ver o que é. Não vamos tanto, mas vamos ver o que é. Não precisaram ir tanto. Não precisaram. Menos de meio-dia de viagem, eles encontraram o navio seriamente avariado, com todos correndo efetivamente o risco de morte, de desencarnação. Entretanto, um passageiro, depois de haver dormido, disse ao capitão: olha, nós seremos salvos. Um navio virá nos buscar. De onde ele tirou aquilo? Do sonho. Em tese, foi a admissão na hora. Mas tudo comprova que ele, deixando o próprio veículo físico em sono profundo, localizou o barco que veio salvá-los, escreveu para deixar muito claro o que eles precisavam, e depois, quando feito o teste, não conhecida a letra, porém comparada e apresentada a quem havia escrito, reconheceu, é minha. Então ele era uma aparição efetiva. Estava desencarnado? Não, encarnado. Porém, nós sabemos, em razão de tudo que temos estudado, e Kardec vai tocar nesse ponto, que o perispírito dispõe de propriedades que lhe permitem, nos estados de desdobramento enquanto encarnado, manifestar-se em lugares diversos daquele onde está o seu corpo físico, o seu vínculo para a encarnação. E foi isso que aconteceu. Então, Kardec diz: você tem casos em que não é alucinação. Por que usar a mesma palavra? Por que usar o mesmo raciocínio? Qual a razão para isso? É preciso, diz ele, distinguir o que é uma alucinação do que é uma aparição real. E quem pode nos indicar esse caminho? Ele diz: olha, com toda certeza, os espíritos. Mas eu estou escrevendo para gente que não acredita em espíritos, que acredita que somos a matéria. É onde ele vai centrar, então, sua bateria. E nos apresenta, né, aquela que eu disse é a cereja do bolo do texto, que é uma resposta apresentada por um espírito a uma dúvida que ele fez. Vamos à sua dúvida? Pode-se considerar como aparições as figuras e outras imagens que frequentemente se apresentam no primeiro sono, ou simplesmente quando se fecham os olhos? Essa era a sua dúvida. A resposta é muito clara. Desde que os sentidos se entorpecem, o espírito se desprende e pode ver, longe ou perto, o que não poderia ver com os olhos. Por vezes, essas imagens são visões, mas também podem ser um efeito das impressões deixadas no cérebro pela visão de certos objetos, de que ele conserva traços, da mesma forma que conserva a memória dos sons. O espírito desprendido vê no próprio cérebro essas impressões, que nele ficaram como uma chapa fotográfica, é a expressão da época.
Sua variedade e sua mistura formam conjuntos bizarros e fugidios, que se apagam quase que imediatamente, malgrado os esforços que se façam para retê-las. É a uma causa semelhante que se devem atribuir certas aparições fantásticas que nada têm de real e que muitas vezes se produzem nos estados de doença. Veja que a resposta é de uma lucidez muito grande. O Espírito não nos diz que aquilo que nós vemos seja efetivamente uma manifestação a demonstrar algo que está fora de nós. Ele deixa muito claro isso. É dizer, os espíritos não têm o porquê darem aos homens informações para mantê-los encantados, pé no chão. O que você vê, muitas vezes embaralhado, tem ideia de que está juntando, é tudo seu. É fruto daquilo que você viveu. É fruto daquilo que você viveu. Mas é necessário parar e pensar. É necessário parar e pensar. Por quê? Porque há impressões que não são fruto de experiências que você teve. Como é que a gente pode dizer, em relação ao caso do navio, que o imediato teve qualquer tipo de experiência que pudesse levar aquilo com um registro feito na ardósia, com letra que não era de ninguém ali, e que mais tarde se comprova era de um passageiro num navio situado na direção para a qual eles não rumariam e que eles resolvem buscar saber-se verídica, acabando por encontrar uma maneira de ajudá-los. Veja, há situações, há acontecimentos, fatos que guardam veracidade. Por que colocar tudo no mesmo baú da alucinação? Só para não pesquisar, só para não ter que dar o braço a torcer, só para insistir que somos a matéria apenas e tão somente. Veja que o espírito que está na Terra reluta, e há muitos séculos, como a gente acaba constatando, reluta em admitir a realidade do ser incorpóreo. Toma isso sempre como fantasia. E quando um ser incorpóreo tem a chance de impressionar a um número muito grande de pessoas, como aconteceu com Jesus, os que aceitaram a sua sobrevivência cuidaram de construir uma teoria que negava os fundamentos de qualquer hipótese científica. Ao afirmar que Jesus teria ressuscitado, os que assim o fizeram criaram uma barreira intransponível para que a gente possa ter, por parte da ciência, uma adesão a ideias de natureza espiritual. Porque sair do túmulo, não estando em catalepsia, em outras formas analisadas de morte aparente, significa ter feito algo que contraria tudo aquilo que podemos conhecer. E aquela ideia acaba por colocar uma outra situação em evidência que também contraria o que a visão religiosa do meio onde Jesus esteve tanto insistia em isolar. O nome de Deus era impronunciável. Impronunciável. O tetragrama que registrava a referência a tal
personagem, porque nós não podemos duvidar que as narrativas inseridas em livros históricos desta ou daquela visão do espírito encarnado na Terra tende a ser efetivamente muito palpável para que a gente possa dar o salto até a inteligência suprema, a causa primária. É muito complicado. Então, coloca essa criatura que acaba sendo tomada como se fosse Deus. E com isto, afasta por completo a possibilidade de se debruçarem aqueles que julgam pesquisar com profundidade em algo além do que a própria matéria. Olha a encruzilhada que a gente vive. Aqueles que admitem algo extracorpóreo acabaram criando tantas teorias que inviabilizaram uma compreensão mais detalhada. E os que analisam o que é corpóreo se deparam com barreiras que não querem transpor, não querem aprofundar. O mais recuado que chegam é dentro da concepção fetal. Olha, ali pode ter tido algum problema, ali pode ter tido alguma impressão, tal coisa pode ter acontecido, isso pode ter gerado, quando, na verdade, o salto, o simples salto que Kardec fez com maestria ao perguntar quem está por trás dessas mesas? Quem? Somos nós. Tá, nós quem? Estou insistindo, quem? As almas que viveram aqui. Opa, quer dizer que então as almas não ficam num lugar esperando? Não, não ficamos. Não ficamos. Oh, quer dizer que o corpo não é a única. Não, há algo mais. E isto faz toda a diferença. Ele aprofunda no conhecimento desses fatos, os estuda com pormenores, com detalhes, para depois deduzir que este conhecimento tem consequências de natureza moral. É isto que efetivamente, a doutrina espírita busca. Fazer com que cada um de nós entenda a convicção de que não é apenas o corpo, mas é mais do que ele. Adote posturas que são posturas diferentes, a partir daquilo que nos ocorre. Nós vamos aos poucos sendo instruídos. E aí, tudo aquilo que Jesus falou, o que ele demonstrou, ganha uma coerência imensa. Imensa. Não ajunteis tesouro onde os ladrões roubam, onde as traças comem. Os tesouros são espirituais. Os tesouros são espirituais. Não volte à realidade espiritual tendo inimigos. Não os deixe partir mantendo inimizade. Isso traz problemas. Então vejam vocês as frases que Kardec separa e aproveita no texto que ele denomina o Evangelho lido segundo o Espiritismo. A Boa Nova tem um outro colorido quando lida pela ótica espírita. Isso tudo ganha qualidade, isso tudo ganha relevância. Só que, ao lado de informações tão claras, cresceu o interesse humano em termos de domínio. Então, a religião, e há tantas quantas sejam as ideias daqueles que querem dominar, a religião se encastelou, ainda que não tenha coragem de admitir a sua própria incoerência. E através de uma criação que vai piorando a outra, se separou da ideia científica, que, por sua vez, livre do jugo da religião, passou a pesquisar. E porque não encontrou, porque não quis, nada além da expressão material,
chegou mesmo a dissecar cadáveres na busca do elemento espiritual, quando o elemento espiritual é diferente do elemento material. E isso os espíritos explicam, detalham. Qual é o elo? O elo é o que se denominou perispírito, que nada mais é do que uma matéria quintessenciada de cada mundo que permite ao espírito, ao princípio inteligente, unir-se provisoriamente àquelas condições e ter uma jornada. É essa a realidade. É dizer, isso tudo é tão evidente. E o ensino espírita, então, nos cobra o que fazemos com tal evidência, que mudanças tomamos na nossa maneira de agir, de pensar, a partir de tal evidência. Porque, para aqueles que imaginam um reino dos céus em condições desta ou daquela visão teológica, o raciocínio não pode ser como aquele que desenvolvemos. Para os que imaginam a matéria como ponto final, o raciocínio não pode ser nem o religioso, nem aquele que desenvolvemos. Kardec, então, passa a enfrentar o inimigo, e vocês sabem que o inimigo do espiritismo não é nenhuma visão religiosa, é o materialismo. Ele passa a enfrentar no texto, a partir de agora, propondo-se a dar uma teoria da alucinação, porque os sábios não a têm. Só tudo aquilo que encontram, sem pesquisar, isso está alucinando, está alucinando, está alucinando. Então, não é assim. Então, se vocês não dão, eu gostaria de explicar, né? É como ele começa o terceiro parágrafo do nosso texto, quando ele diz: reconhece-se que a memória é o resultado das impressões conservadas pelo cérebro. Agora, faz uma pergunta para tentar explicar, mais uma. Por qual singular fenômeno essas impressões tão variadas e tão multiplicadas não se confundem? Está aí um mistério impenetrável, mas que não é mais estranho do que aquele que nos traz as ondulações sonoras que se cruzam no ar, e nem por isso ficam menos distintas. Veja, se você tem algo que julga efetivamente complicado, nós temos parâmetros físicos que também não são fáceis de compreender. Por que é que nós sintonizamos tal coisa e não outra? Que tipo, o que a separa? É físico? Não, físico não é. Não é físico. Pois bem, então existe. Existe, você faz isso. Hoje que nós temos transmissões via satélite, isso fica assim muito mais deliberado. Deliberado, nós temos capacidade de nos conectar, de nos sintonizar com parâmetros que não existiam. Não há cabos, não há cabos, exceto o que muitas vezes usamos para estar conectado ao computador, para carregar o celular. Mas a partir daí, não. Nós nos deslocamos num aparelho celular e falamos, examinamos as coisas onde encontrarmos um sinal. Mas onde está a materialização desse sinal? No seu aparelho. Na rua a gente não vê, olha ali está o sinal. Não, nós buscamos uma antena, porque essa antena certamente terá um grau maior de concentração de sinais que tornará a nossa ligação de melhor qualidade. Mas não é físico no sentido de palpável, que aqueles que desenvolvem o materialismo insistem em dizer só existe o palpável, só acredito nessas coisas. Ele avança usando o que o espírito diz para afirmar: num cérebro sadio e bem organizado, as impressões certamente são claras e precisas. Mas em condições menos favoráveis, na doença,
apagam-se ou se confundem, como as marcas de um sinete sobre uma substância muito sólida ou muito fluida. Se é sólida, maravilha. Fluídica, negativo. Daí a perda de memória e confusão de ideias. Isso parece menos extraordinário de se admitir, como se admite, aí ele faz uma crítica, aquilo que naquela época já era considerado muito duvidoso, que era a frenologia. A frenologia, que foi criada no início, nominada, né, no início do século XIX, e que ganhou vulto até ser considerada completamente obsoleta do ponto de vista dos exames, das imagens, notadamente, quando pudemos passar a desenvolvê-las sobre os órgãos, sobre o cérebro especificamente, né? Porque para a frenologia, cada faculdade mental se localizava numa parte do córtex cerebral. E o tamanho de cada parte é diretamente proporcional ao desenvolvimento daquela faculdade. Então, você tinha isso pressuposto, afirmado, e para dizer se a pessoa tinha ou não alguma coisa, você olhava a circunferência, a aparência externa do cérebro. Então, um crânio mais avantajado, olha, sinal de problema, tem tal coisa, menos, olha... Veja, as imagens hoje nos mostram exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Não há distinções no aparelho físico dos que estamos na Terra, embora as distinções ainda sejam utilizadas como parâmetro para uma série de decisões, para uma série de preconceitos totalmente inadmissíveis do ponto de vista até do quadro científico que temos. Até do quadro científico. Quer dizer, é ele que nos diz, não há distinção. Todos os homens possuem órgãos semelhantes, com funções semelhantes, e no estudo da anatomia não se leva em conta particularidades que apenas o vulgo, o inculto, insiste em propagar que existem. Não, de jeito algum. Então, veja, ele já põe aqui a crítica, né? As imagens que chegam ao cérebro, diz ele, através dos olhos, nele deve deixar uma impressão que nos lembra um quadro, como se estivesse na nossa frente. A mesma coisa com sons, com odor, com sabor, com palavras, com números. Conforme a gente vai captando, registra essa impressão. Se você consegue conservá-las, você tem uma memória. Uma memória, então, de formas, de cores, de música, de números, de linhas. Aí, quando a gente imagina uma cena que vimos, não é uma questão, não é nada diferente que de uma memória. Nós não estamos vendo aquilo, nós imaginamos que vimos. Então, num certo estado de emancipação, a alma vê no cérebro e nele encontra essas imagens, sobretudo aquelas que mais impressionaram conforme a natureza das suas preocupações ou as disposições do seu espírito. Mas é uma impressão que ela tem. Ela tem. E ele se reporta, então, aos relatos de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, que ela acabou vendo em algum lugar, ela guardou porque leu, porque ouviu, e aí teve impressões. Assim, diz ele, a alma realmente vê alguma coisa. É a imagem que está com ela registrada. No estado normal, essas imagens são rápidas, são efêmeras, porque está tudo funcionando. Agora, num estado de doença, e se ela envolver algum distúrbio que leve ao desequilíbrio da própria fixação,
aí a coisa vai ser diferente, porque não há equilíbrio. Poucos vão conservar sua atividade, vão, de certa forma, entorpecê-la, né? Ele insiste nisso. Tem imagens que não se perdem, outras acabam se perdendo. Quando nós temos imagens irreais, aí está a verdadeira alucinação. Alucinação. São imagens irreais. Alucinou. A ideia fixa é uma lembrança exclusiva de uma impressão. A alucinação é a visão retrospectiva pela alma de uma imagem que nela ficou registrada. Diz ele, fique tranquilo, né, que para chegar a esse raciocínio é necessário, então, assumir que nós temos uma alma e que não é da mesma natureza que a nossa matéria. Mas se os materialistas, diz ele, não puderam dar uma solução racional a esse fenômeno, é que não querem admitir a alma e que, com o materialismo puro, ele é inexplicável. Inexplicável. Bem, aqueles que lerem o texto até aqui vão dizer que a explicação que eu estou dando é má. Nós vamos colocar para explicar isso um agente que eles não aceitam, a alma. Mas a pergunta que ele apresenta, a 12ª, é contestado por quem? Por vocês, que são materialistas. Mas a maioria dos homens não pensa assim. E a negação de alguns não pode ser, não pode ter a força de uma lei. Porque se você pergunta para as pessoas, de uma maneira bastante objetiva, se elas acreditam que nossos seres são mais do que o corpo, você vai encontrar a saciedade, a resposta sim. As pessoas não ficam retidas na ideia de que somos o corpo. É bem verdade que muitas delas, e aqui a maioria é para lá de absoluta, irão ter muita dúvida sobre o destino desta parte imaterial. Terão muitas dúvidas. Esse foi o campo em que os ensinos teológicos cresceu, porque a partir dessa ideia de que nós somos apenas o corpo, passou-se a buscar uma destinação para o extracorpóreo. E essa destinação varia tanto quanto variam as visões desenvolvidas pelos pensadores na área teológica. Então, pode-se ficar dormindo, esperando o dia que seria do tal juízo final, outra criação teológica. Pode-se imaginar já conduzido a um lugar de sofrimento, a um lugar de certo regozijo, porém também condicionando isto a um dia de julgamento, porque, como é a Terra, na visão equivocada da teologia, o único planeta criado por Deus no universo, olha que loucura, hein? Quando não se tinha uma visão além do Sol e da Lua, etc., pensar assim até que pareceria racional. Mas hoje, com a sucessão de imagens, a sucessão de informações, o descortinar de revelações que as imagens apresentam, é muito temerário o sujeito continuar definindo uma ideia dessa. Ficar imaginando que o relato feito num tempo em que não haviam essas informações é o relato que deve predominar.
E mais, negar até mesmo o que o passar dos séculos foi confirmando, qual seja da circunferência da Terra, da sua situação como um globo, para uma planície. Para uma planície. A Terra é plana. Então você vai de um lugar a outro, mas ela é uma mesa. Ora, isso é tão ridículo, é tão desprovido de seriedade, que dar abrigo ao tipo de informação assim é muito temerário. É muito temerário, porque isso choca a uma criança que, por exemplo, está na 4ª série do ensino fundamental. Na 5ª série, ela já vai aprender coisas muito mais aprofundadas e vai achar estranho que alguém lhe afirme que a Terra é uma superfície plana e que a gente enxerga a abóbada celeste. Lá, ao tempo em que esses escritos apareceram, e não foi muito, e não foi em todo lugar, não foi muito e não foi em todo lugar, né? Porque também não dá para se conceber que outras culturas diferentes dessas sejam equivocadas. Essa cultura teve ascendência sobre a formação que nos nossos dias parece predominar, mas ela não era a única, não foi a única. Então vejam vocês como as coisas vão avançando, né? Existe nas pessoas a certeza de que há em cada um de nós algo que não se limita ao corpo. Esse é o ponto de partida. É o ponto de partida. Então, aí, espiritualismo. O espiritismo é uma doutrina espiritualista, porém, que vai reconhecendo outros detalhes que aos que são apenas espiritualistas faltam. Então, o corpo é o fim? Não. Ele apenas liberta. E o espírito? Bom, o espírito organiza o próprio corpo, reencarna em outros corpos. Veja que os acréscimos que o espiritismo vem trazendo, muitos deles presentes em culturas que não a eurocêntrica, são acréscimos válidos. Há comunidades inteiras que partilham da ideia da reencarnação. O que o Espiritismo sobre elas faz é dar um detalhamento maior. A comunicação entre alguém que está fora da matéria e alguém que nela está também é admitida por visões religiosas. Clóvis Tavares, na Mediunidade dos Santos, nos apresenta inúmeros casos em que isso é ilustrado e faz parte do conhecimento teológico. E não é uma questão de santidade, é uma questão de realidade. Ah, não, mas aqui a gente só acredita porque isso diz respeito aos santos. Bem, então a gente espera que um dia isso se modifique. Kardec apresenta, então, uma outra pergunta. Essa teoria que eu mostrei, essa explicação é boa? Nós a damos porque ela, na falta de outras, e se quiserem, a título de hipótese, enquanto aguardo uma melhor, fica aí. Ela tem uma vantagem. Ela dá à alucinação uma base, um corpo, uma razão de ser, ao passo que, quando os fisiologistas pronunciaram suas palavras sacramentais de superexcitação, de exaltação, de efeitos da imaginação, não disseram nada. Ou não disseram tudo, porque eles não observam as fases dos fenômenos. A imaginação também representa um papel que é preciso distinguir da alucinação propriamente dita, embora essas duas causas possam, por vezes, estar reunidas. Ela empresta a certos objetos formas que eles não têm.
E o que é a imaginação? Bem, é só a pessoa olhar uma nuvem e dizer que está enxergando tal coisa. Isso é imaginar. Está vendo aquele cachorrinho ali na lua? Qual? Aquele. Não estou vendo nada. Você está vendo aquele tridente lá? Onde? Isto é imaginação. E Kardec diz: se o ambiente não tiver iluminado, as coisas serão totalmente diferentes. E se a pessoa estiver com alguns outros sentimentos, o quadro vai ficar diferente. Na 13ª pergunta, ele nos diz: quantas vezes à noite, num quarto, um vestido pendurado, um vago reflexo luminoso, não apresentaram uma forma humana aos olhos de pessoas mais dotadas de sangue frio? Se a isso se juntar o medo ou uma credulidade exagerada, a imaginação faz o resto. Faz o resto mesmo. Compreende-se que, assim, que a imaginação possa alterar a realidade das imagens percebidas na alucinação e lhes emprestar formas fantásticas. Agora, as verdadeiras aparições não são assim. Não há como confundi-las. Elas aconteceram em pleno dia e pode até ter acontecido à noite, mas vamos jogar de fora para se desconfiar da noite, porque ela pode nos trazer a ilusão da ótica. Veja como ele vai de encontro. Vai de encontro. As aparições, elas têm algo que os fenômenos espíritas acabam provando ser real. Toda aparição que não dá qualquer sinal inteligente pode decididamente ser posta no rol das ilusões. Agora, como é que vocês me explicariam, é a 14ª pergunta, casos em que a pessoa vê e ele traz para nosso deleite, não o caso do navio, né? Mas traz para nós casos que são, assim, fantásticos de perceber. Estão em 2 exemplos que ele apresenta no texto, né? Um de nossos colegas nos contava recentemente que um oficial, seu amigo, estando na África, de repente viu à sua frente a cena de um cortejo fúnebre. Era o de um de seus tios, residente na França, que há muito tempo ele não via. Viu distintamente toda a cerimônia, desde a saída da casa mortuária até a igreja, e dali o transporte ao cemitério. Chegou a observar mesmo certas particularidades da qual não podia ter ideia. Nesse momento, ele estava desperto, entretanto, num estado de absorção tal que só saiu quando tudo aquilo desapareceu. Chocado com aquela circunstância, ele cuidou de mandar uma carta para a França, pedindo notícias do tio, e soube que efetivamente o tio tinha falecido subitamente no dia e hora em que ele tivera visto a aparição, e com todas as particularidades que ele tinha visto. Veja, é evidente que ele não foi ao cortejo, né? Mas ele conseguiu perceber por efeito de uma segunda vista. O caso pode parecer estranho? Ótimo, tem o outro. Um médico, o senhor Félix Malo, ele dá o nome da pessoa, tinha tratado de uma jovem senhora, mas julgando que o ar de Paris lhe era prejudicial, pediu que ela fosse para o interior, ficar com sua família, o que ela fez.
Fazia 6 meses que ele não tinha nela e nem pensava mais no caso. Mas certa noite, por volta das 22 horas, estando em seu quarto, ouviu baterem à porta do consultório. Crendo que estava sendo chamado para atender alguém, ele foi lá e viu a jovem, pálida, vestida como a tinha conhecido, e que lhe disse com todo o sangue frio: Sr. Malo, venho dizer-vos que morri. E desapareceu. Na certeza de que ele estava desperto e não sonhando, e que ninguém havia entrado, o médico colheu informações e soube que ela tinha mesmo morrido naquela noite. Naquela noite. Tá? Ele faz, então, colocações no sentido de que, sem prever nada, ambos os relatos dão demonstrações de que fatos são mais do que alucinações. E não foram criados. Não foram criados. Eles demonstram exatamente isto, que a presença do espírito e a sua emancipação é real, observável por alguns, não observada por outros, mas que mereceria, se a coisa fosse realmente séria, né, o interesse, pesquisa, confronto, análise. Porque é somente a análise que vai demonstrar a positividade de tais fatos. Positividade. São 3. Um quarto também aparece no texto, mas eu não vou me concentrar nele, porque acho que os 3, um nem estava nele, né? São suficientes para que a gente entenda como é que ele desenvolve esse seu raciocínio. É evidente que ele não está fechando a porta para as pesquisas sobre a alucinação. Não está. Ele está convidando a que aqueles que se afirmam rápidos em identificar qualquer relato como fruto de uma alucinação apresentem teoricamente uma hipótese. E ele aprofunda a hipótese que lhe foi dada pelo espírito na resposta. Eu disse para vocês que era o ponto central. O espírito diz textualmente para ele, olha, o que acontece são as impressões do dia a dia, em que o sujeito guarda, que se une a outras que ele teve, e isso acaba fazendo com que no momento de relativa sonolência, logo no primeiro momento em que vai, ele tenha certas ideias, mas isto você pode chamar de alucinação. Agora, isso não é a manifestação perispiritual. O espírito desprendido vê no próprio cérebro essas impressões. E aí chega às conclusões que pode ser bizarra, pode ser rápida, e não vai conseguir buscá-las outra vez. Isso é uma coisa. Nós estamos tratando de outras. Outras que têm forma de serem checadas e que desmontam qualquer visão materialista. Como é que aquele médico teria acesso à informação da desencarnação da paciente dada por ela mesma, se ela não pudesse ter em perispírito se deslocado até onde ele estava e produzido efeito físico, porque bateu a porta, chamou a sua atenção, ele foi até lá e ela lhe conta que havia morrido, não estando morta, estava ali.
ela conseguiu efetuar essa demonstração. E o médico tornou isso público. Kardec conheceu pelo relato por ele mesmo apresentado, dá nome, de maneira que se vá até lá e se cheque. No episódio de 1828, com o navio, de novo, há um nome da pessoa, a comprovação da escrita na ardósia. É uma aparição, não é uma alucinação. Não é uma alucinação. O saber de todo o trajeto do enterro, de como houvera sido o sepultamento, que impressiona aquele oficial na África em relação a algo que está acontecendo em Paris, na França, é outro que a gente não tem como jogar fora. Então, o que se precisa fazer do ponto de vista da seriedade? Estudar, confrontar, checar e não rotular. O rótulo é uma saída que tem tudo que não é ciência. Porque a ciência que vive das perguntas, a ciência busca apresentar as respostas, mas nunca de uma maneira tão imediata como a jogar tudo por água abaixo. Então, é alucinação. Isso não é possível ter acontecido. Mas por que não? E se o espírito dele... Não, mas não existe espírito. É a sua opinião. E é um detalhe muito interessante, porque Kardec sobre ele se debruça mais de uma vez. Primeiro em O Livro dos Médiuns, e depois em textos que, ao longo da doutrina, vão aparecendo na revista mais de uma vez, deixando muito claro o seguinte: nós não precisamos nos ocupar com aqueles que são eminentemente materialistas. Nós devemos deixá-los onde estão. É a maneira como eles veem as coisas, não é a nossa. Devemos deixá-los onde estão. Não precisamos buscar demonstrar aquilo que aceitamos, exceto para aqueles que se mostrarem dispostos a raciocinar conosco. Mas é raciocinar. Não é impositivo, é raciocínio. O raciocínio vai nos ajudar. A imposição, nunca. O raciocínio, sim. Porque a forma como as coisas se encadeiam, como elas se apresentam em termos de espiritismo, é extremamente lógica. Nós não somos adeptos de fantasias. De maneira alguma. Nós procuramos analisar. E ao analisar, nós chegamos, deduzimos conclusões. E essas conclusões só têm no limite um sentido. É o de mudar a nossa maneira de ver as coisas. Não mudar as coisas, mas a nossa maneira de ver. Então, eu entendo que eu preciso ter comportamentos diferentes, propostas diferentes, aceitações equilibradas, condutas diferenciadas dentro daquilo que eu conheço e que entendo seja uma realidade. Então, não posso guardar impressões, não posso guardar ilusões que contradigam, derrubem essas ideias que o raciocínio espírita traz. Não serei salvo. Do quê? Só se for de você mesmo. Mas como é que você vai salvar-se a si mesmo? Mudando. E vai salvar-se do quê? Você vai evoluir. Porque os problemas que nós temos que enfrentar não serão afastados da nossa trajetória. Eles fazem parte de um contexto, de um concerto que nós estamos longe de entender as notas. Nós participamos da melodia. Agora, o nosso aproveitamento na fruição da melodia é que é a chave, é a distinção. E a maneira como vamos corrigindo rumos. Essa sua posição adotada no texto é reveladora, mais uma vez, da coerência
que Kardec tinha, né? Da lucidez que ele tem, porque ele é capaz de pegar uma situação completamente adversa e de mostrar para aquele com quem ele está debatendo que o seu raciocínio tem logicidade. É o melhor? Bom, é o que eu estou apresentando. Você tem o melhor, me apresenta, me convence e eu fico com ele. Essa foi a razão pela qual, a partir de 1865, ele passou a dizer que o Espiritismo não tinha a última palavra sobre as coisas, mas apresentava a sua. Se outra mais abalizada, mais aprofundada surgisse, ela deveria ser incorporada ao conhecimento espírita, porque explicaria aquilo que à época não lhe era possível explicar. Não lhe era possível explicar. O fato é que precisa haver naquilo que chega a racionalidade, a logicidade, né? Dar passos para trás não representa isso. Então, deve ser, sim, prática incorporada à prática espírita, toda aquela que representa uma maneira mais lúcida de ver as coisas, não um retrocesso. Não um retrocesso. Esse é o parâmetro que eu sempre usei quando fui questionado, e sou, a respeito de certos movimentos, certas situações que as casas espíritas, às vezes, por não estudar convenientemente, fazem estar inseridas no seu portfólio de opções lá. E aí, o que você acha disso, Nácio? Bom, eu não tenho que achar nada, né? Minha opinião não tem o condão de ser uma opinião suficiente para construir teoria. Porém, o que eu conheço de espiritismo não há no espiritismo uma última palavra. Ele é uma ciência de observação de fatos e progressivo. Ele não é estacionário. Agora, isto que você me pergunta, esta colocação que você me faz, é uma evolução? É algo novo? Se for, vamos deixar correr o tempo e ver incorporado. Mas não é, a gente sabe que não é. É equívoco, é destoar, é vaidade, etc, etc, etc. Mas ao espiritismo não se acresce. Espiritismo é essa racionalidade que tende a ser cada vez mais forte em todos nós, por cobrar de todos nós um comportamento racional diante dos fatos da nossa existência, que não são fatos capazes de destruir verdades que ultrapassam a existência. A existência é efêmera. Para nós, curta, segundo nossos princípios, mas útil demais se pudermos aproveitar toda a disponibilidade que temos para aprofundar as nossas reflexões. A gente fica aqui aproveitando esse texto em particularidade, e eu te recomendo, quem tem o exemplar da Revista Espírita, ou quem quiser acessá-lo através da Kardecpédia, por exemplo, basta ir no número seguinte, no artigo seguinte, do mesmo mês de julho, e vai encontrar em particularidades lá o relato do Dali Owen. Quem tiver também Entre Dois Mundos, Guerra entre Dois Mundos, que é o livro que ele escreveu e que a FEB traduziu, e não tem mais nenhuma obra traduzida para o português, das muitas que escreveu, também vai achar esse mesmo relato, com até mais informações sobre as pessoas envolvidas, que é o que Kardec não faz, exceto se reportar a estar no texto, porque ele está comentando o artigo publicado no jornal. Essa era uma prática que na revista ele adotava. Pegava o que era notícia e dava para a notícia a interpretação espírita. Obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro, em que a gente vai analisar mais um texto ou mais de um da Revista Espírita. Até lá.